Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Vamos começar falando da pedofilia. A polícia tem aí surpresa ao investigar caso em Araxá. Veja também, Monaro é eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. E ainda, carreta tombada em rodovia SP-127, que liga a Rio Claro a Piracicaba, é retirada então após 2 dias do acidente. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E falando em multiplataformas, você vê aí na tela os multicanais para você acompanhar os trabalhos da equipe da Rede Todo Dia. E sempre lá no portal tododia.com.br você encontra vídeos, as matérias, todos os conteúdos, tá bom? Da nossa equipe que é preparado para você. E aí, vamos começar o programa falando sobre eleições da Câmara de Santa Bárbara. Exatamente, esses dias falamos da eleição de Nova Odessa, do novo presidente, e agora nós temos também o novo eleito a presidente da Câmara de Santa Bárbara, que é o Monaro. Exatamente, gente. Os vereadores, então, de Santa Bárbara do Oeste escolheram Paulo Monaro, do MDB, como o próximo presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024, com 10 votos. A partir do dia 1º de janeiro, assume então o lugar de Joel do Gás do PV, aliado do Poder Executivo. A disputa pela presidência aí foi entre Monaro e Carlos Fontes, do União Brasil, que faz parte da base governista. Os votos decisivos foram de Carlão Motorista, Celso Ávila e Jesus, porque fazem parte então da base governista, mas votaram contra o candidato Carlos Fontes. Outro voto que surpreendeu foi o de Tiquinho, TK, pois ele faz parte do partido do PSD, que é contrário ao governo, mas votou a favor de Fontes. Paulo Monaro, então, está no 3º mandato como vereador na Câmara e entrou no lugar do vereador uruguaio em abril de 2022 como suplente, devido ao falecimento do uruguaio. E ele usou até a expressão assim: eu quero deixar claro que em nenhum momento houve uma disputa, teve uma exposição de projetos e planos para uma Câmara independente, ainda mais democrática. Quero dizer do orgulho que está o contato a partir de 1º de janeiro. Então, essa é a fala do vereador eleito Monaro, que então agora vai ser o novo presidente da Câmara de Santa Bárbara. E a Câmara também elegeu aí a nova mesa diretora. A eleição em Santa Bárbara ocorre em única votação através de chapa, que elege, então, o presidente da casa, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. O vice-presidente, que será Celso Ávila, o cargo de primeiro secretário fica com Jesus e o segundo secretário de Reinaldo Casimiro. Os votos, aí foi até uma disputa bem acirrada, viu, gente? Foi de 10-9, então, quase ali, sabe, na trave. E os votos, então, de Paulo Monaro, Carlão Motorista, do Republicano, Celso Ávila, do PV, Arnaldo Alves, do PSD, Eliel Miranda, do PSD, Felipe Corá, do Patriotas, Isaac Sorrilo, do Republicanos, Nilson Araújo, do PSD, Reinaldo Casimiro, do Podemos, Jesus Avante, do Avante, Carlos Fontes, no caso, votou Fontes, Tiquinho, do TK, do PSD, Esther Moraes, do PL, Joel do Gás, do PV e Joy Fornazari. Então, nós temos aí alguns vídeos que, inclusive, o nosso colega aqui de trabalho, que é vereador também lá em Santa Bárbara, que é o Felipe Corá, estava acompanhando, ele participou da votação e ele conversou com o presidente eleito, Paulo Monaro, que é o primeiro vídeo que nós vamos assistir, essa conversa que ele teve já quando terminou a votação. TV Todo Dia está aqui com o novo presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, vereador Paulo Monaro. Paulo, quais são os desafios
que você vai encontrar agora nesse trabalho à frente do Poder Legislativo de Santa Bárbara? Obrigado aí a todos na TV Todo Dia, obrigado pela oportunidade. Eu não vejo como desafio, mas sim como início de um trabalho, procurando sempre, de forma democrática, levar Santa Bárbara para um futuro ainda melhor. Teremos 2 anos para que Santa Bárbara cresça muito. Obrigado a todos aí, estarei sempre à disposição da TV Todo Dia e de toda a imprensa. Que Deus abençoe. Obrigado, Corá, tamo junto. Tá, então, Paulo Monaro, que é eleito o presidente da Câmara, e agora nós vamos ouvir uma sonora do vice-presidente Celso Ávila, que também o Corá conversou logo ali após o término da votação. Hoje é um momento muito importante, eu acho que é o início de uma história aqui na Câmara Municipal que a gente vai levar para toda Santa Bárbara do Oeste, uma Câmara com bastante autonomia e também independência. Eu agradeço de coração o apoio de todos os colegas que confiaram, depositaram 10 votos no nosso presidente eleito, Paulo Monaro, eu na vice-presidência, o secretário Jesus e também Reinaldo Casimiro, mas não é uma mesa única, é uma mesa composta por 10 vereadores que batalharam bastante para a gente estar aqui e a gente vai seguir sempre buscando uma autonomia no processo legislativo. Quero agradecer a todos os vereadores, mas em especial esses 10 que foram fundamentais para a nossa vitória, para fazer uma Câmara realmente, uma Câmara que possa elevar ainda mais a instituição Câmara Municipal. Tá aí, então, agora a fala do Celso Ávila e vamos ouvir agora a fala do Joel do Gás, vereador, que é o atual, né, vai ser o ex-presidente, mas por enquanto ainda ele comanda até o finalzinho, até passar aí o bastão para o Monaro. Mas vamos ouvir então o que o Joel do Gás disse ao Corá a respeito, né, desse trabalho que ele executou até o momento na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Para mim foi uma experiência muito grande nesse período, né, de 2 anos à frente da presidência da Câmara Municipal, trabalhando junto com os vereadores, com a população. A gente quando chega aqui, às vezes não tem a noção da proporção do trabalho que um presidente exerce dentro de uma Câmara Municipal. Mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria, me orientou nos momentos mais difíceis e a gente deixa um legado muito importante aqui na Câmara, que é o legado de um presidente que sai de cabeça erguida, com a missão cumprida, de forma justa e honesta com todos os outros vereadores, independente de grupo, de base, de oposição. Eu sempre respeitei a todos, sempre trabalhei para pacificar a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e tenho certeza que a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste é um exemplo, não só aqui na RMC, mas um exemplo nacional. Tá aí então as falas, né, de cada um para você, telespectador, acompanhar e entender. Como disse aí o Joel, eu acho que é muito importante ressaltar, independente de partido, de base, de aliado, enfim, gente, quando se trabalha como vereador, o vereador, gente, eu já disse isso lá no comecinho, quando eu comecei a apresentar aqui o Todo Dia News, segunda edição, que papel do vereador é fiscalizar, é trabalhar em prol, ele tem que ser o olhar da população, né? E antigamente o vereador, ele não tinha salário para exercer essa função. Ele fazia, cumpria a função sem nenhum dinheiro no bolso. Hoje, os vereadores têm um salário e muitos deles já têm uma outra profissão e eles têm que exercer com muita garra essa função. Então, hoje, com um novo eleito aí, a presidente da Câmara, que é o Paulo Monaro, a gente espera, toda a população barbarense espera que seja exercido com muito fervor, com muito exemplo, já que é o papel do vereador, dos vereadores e dentro de uma Câmara, né, gerenciando todo o poder legislativo, é importante, então, ter isso em mente, que o olhar do vereador tem que ser o olhar da população, tá bom? É isso, agora eu vou falar de algo que a população barbarense não vai gostar muito, mas haverá aí problema de abastecimento de água na zona leste de Santa Bárbara, gente. Uma nova adutora entrará em funcionamento aí na zona leste de Santa Bárbara nesta quarta-feira. E para dar início a essas novas operações, o Departamento de Água e Esgoto, DAE, realiza então testes dessa nova adutora.
Para a realização destes testes, o serviço de bombeamento de água foi então interrompido às 8 horas da manhã. E essa suspensão aí é prevista até que deveria terminar às 3 horas da tarde. Mas a gente sabe, você dona de casa, você trabalhador, vai chegar em casa agora e vai abrir a torneira e de repente não vai sair uma gota de água. Então você já sabe que é esse teste que está sendo feito nessa nova adutora. Então pode ser que volte a água, né, o abastecimento a ser normalizado de maneira gradativa. Então, fica comprometido aí os bairros do Jardim dos Cedros, Jacira, Turmalinas, Ferrarese, Santa Rosa, Jardim Adélia, Jardim Brasília, Monte Líbano, Milhom e Vila da Inese, tá? De acordo com o DAE, as intervenções são necessárias para, então, aperfeiçoar o abastecimento de água, principalmente aí na região da Zona Leste, que é uma região muito grande. A gente diz que a Zona Leste já praticamente é uma outra Santa Bárbara, né? Então, realmente é um número de população expressiva e que precisa ter um bom abastecimento de água. Então, o DAE solicita aí a compreensão da população no período desses testes e disponibiliza os canais de informações para atendimento à população pelo 0800 770 3459 ou fixo, que é o 3459 5910. E tem ainda o WhatsApp, mas só por mensagem de texto, tá, gente? É o 9992 6848, ok? Vamos agora para uma reportagem de Rafael Alves falando sobre um acidente, gente, com morte lá na cidade de Jaguariúna. Vamos saber então informações com o nosso repórter, os detalhes com Rafael Alves. Um acidente de carro terminou com a morte de uma adolescente de 14 anos na estrada vicinal Oscar Pereira Dias, em Jaguariúna. No acidente, a mãe da adolescente também ficou ferida. O caso aconteceu nesta terça-feira. Segundo informações da Guarda Municipal, o carro teria aquaplanado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade, fazendo com que a motorista perdesse a direção, ocasionando a batida. Com o impacto, mãe e filha ficaram feridas e a adolescente em estado maior de gravidade por ter ficado preso às ferragens. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas a menor não resistiu aos ferimentos. A mãe dela sofreu fraturas no quadril e coluna e foi transferida ao Hospital de Clínicas da Unicamp, na metrópole. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafael, pelas informações. Que acidente trágico, né, gente? Que acidente. Vocês viram nas imagens, né, como ficou o veículo, mas principalmente vocês repararam que a rodovia, a pista ali, toda molhada. E agora a gente vai falar de um outro acidente. Graças a Deus não aconteceu nada grave com o motorista, porém afetou todo o trânsito dessa rodovia, porque uma carreta, gente, que tombou na rodovia SP-127 na segunda-feira, ela só foi retirada agora após 2 dias do acidente. Olha só, porque a carreta ela estava com aproximadamente com um peso de 45 toneladas e por causa das chuvas atrapalhou a retirada dessa carreta que está tombada e que precisou aí um serviço de uma equipe, gente. E o trânsito ficou complicado ali na rodovia, na SP-127, que liga Piracicaba a Rio Claro. Mas quem vai trazer os detalhes, não sou eu não, é o nosso repórter Josué Silva. O trânsito na rodovia Fausto Santo Amaro, a SP-127, que liga Rio Claro a Piracicaba, foi liberado na manhã desta quarta-feira, após a retirada de uma carreta que tombou na tarde da última segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, as chuvas que caíram nos últimos dias dificultaram o destombamento do caminhão. Devido ao tempo firme nesta quarta-feira, uma operação delicada foi realizada para retirar o veículo. Devido aos riscos de rompimento dos tanques e de possíveis vazamentos de produtos prejudiciais ao meio ambiente. Como o caminhão estava carregado com cerca de 25 toneladas de PVC em pó e devido ao peso total da carreta de aproximadamente 45 toneladas, foi necessário 3 guindastes para realizar o processo de destombamento.
Os serviços ocorreram durante toda a manhã desta quarta-feira e a pista foi totalmente liberada às 11h30. Durante esse período, com o apoio da concessionária AB Colinas, o trânsito foi desviado para o anel viário de Piracicaba. Gente, imagine só, vou olhar para a câmera 2, 3 guindastes para fazer esse trabalho. Imagine, né, toda a equipe envolvida, e ali teve que, claro, ficar uma parte da rodovia interditada, e isso acaba atrapalhando o trânsito, mas é necessário. Mas graças a Deus ninguém ficou ferido nesse acidente. Agora, falando em caminhão, vamos falar de uma coisa boa para a cidade de Americana, porque o secretário do Meio Ambiente aqui de Americana fez aí uma coletiva agora às 4h30 da tarde para entrega, né, de um caminhão um pouquinho diferente, chama Cesto Aéreo, e esse caminhão vai ajudar muito, vai contribuir muito para a manutenção aí, principalmente nessa parte do meio ambiente, da parte de preservação das árvores, dos cuidados, da manutenção. E aí o secretário Fábio Renato de Oliveira conversou com o nosso repórter Henrique Fernandes, e o Henrique estava lá acompanhando tudo de perto nessa entrega. Vamos acompanhar. A Prefeitura de Americana, em parceria com a Câmara Municipal, que devolveu cerca de R$500 mil para a compra de um cesto aéreo para auxiliar na poda e também na manutenção de serviços da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Bom, gente, tivemos um problema aí, não tem problema, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com esta matéria e outras informações. Temos o plantão policial, temos a previsão do tempo, tem muita informação aqui para passar para vocês ainda. Voltamos já já. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta a Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje, quarta-feira, gente, já estamos na metade da semana, né? Tá passando muito rápido, daqui a pouco é Natal, né? Mas, nesse segundo bloco, a gente vai falar de notícias policiais. E a gente abre notícias policiais com um caso cabeludo, né? Porque quando fala em pedofilia, ninguém gosta. Mas este caso que, inclusive, a polícia teve uma surpresa ao investigar o caso em Araxá. E quem tem os detalhes sobre este caso
é o nosso repórter Rafael Alves. Polícias do estado de Minas Gerais e São Paulo realizaram uma operação em conjunto contra um suspeito de pedofilia. Investigações revelaram que o autor do crime era uma criança. O caso envolveu uma moradora de Campinas e um menino de 10 anos de Araxá. De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas e da 2ª Delegacia Regional de Araxá atuaram juntas na operação. Mandados de busca e apreensão de material com pornografia infantil foram cumpridos na cidade mineira. Após denúncia de crime virtual ser encaminhada para o Núcleo de Inteligência de Crimes Cibernéticos, as investigações tiveram início. A suspeita era que um adulto estaria praticando o crime contra uma menina de 9 anos em Campinas com a troca de mensagens de cunho sexual através do jogo virtual Roblox. O jogo permite a criação de avatares em um mundo aberto, onde os jogadores interagem entre si. Porém, durante o cumprimento do mandato em Araxá, os investigadores tiveram a surpresa ao descobrir que o autor das mensagens era um menino de apenas 10 anos de idade. Uma equipe multidisciplinar de escuta especializada da Delegacia de Orientação e Proteção à Família conversou com a criança, que confirmou o envio das mensagens e disse que aprendeu sobre sexo através do aplicativo TikTok. A equipe repassou as orientações para a criança e seus responsáveis e alertou sobre a situação caracterizada como um abandono digital, onde há a falta de atenção dos pais com os filhos no ambiente virtual. O abandono expõe crianças e adolescentes a riscos, desde o cyberbullying até a violência sexual, que pode gerar uma responsabilização civil por negligência parental. A polícia também ouviu os lados formalmente e todas as partes foram liberadas. Eu volto ao estúdio. Muito bem, obrigada, Rafael, pelas informações. E agora nós vamos falar de um caso que a Guarda Municipal prendeu um suspeito de tráfico de drogas e, ao todo, foram 145 porções de drogas que foram encontrados com um jovem. Esse jovem, então, de Santa Bárbara do Oeste, e ele foi preso, então, ele tem 23 anos, e ele foi preso, então, com 144 porções de drogas no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Em patrulhamento na noite desta terça-feira, os guardas então suspeitaram do jovem que estava conversando com um motociclista. E ao avistar a viatura, o suspeito correu para um apartamento e dispensando aí uma pochete, que nela foram então localizadas 24 pedras de crack, 74 porções de maconha e 6 haxixe, e também 40 microtubos de cocaína, além de R$ 64 em dinheiro. O suspeito foi apresentado no plantão policial, prestou depoimento e foi liberado. E agora, mais uma reportagem de Rafael Alves falando sobre latrocínio em Hortolândia, gente. Um pastor morreu após ser baleado na cabeça. Olha que caso absurdo. Vamos acompanhar. Faleceu na tarde desta terça-feira o pastor Levi Araújo, de 36 anos, baleado na cabeça durante um assalto à sua casa em Hortolândia. A confirmação veio do Hospital Estadual de Sumaré, onde ele estava internado em estado gravíssimo. O crime aconteceu no bairro Parque Gabriel e um suspeito acabou preso em flagrante. Com ele foi encontrada uma garrucha calibre 38, segundo a Polícia Militar. O pastor era da Igreja Adventista de Hortolândia. Com base no testemunho da esposa e das filhas da vítima, o suspeito foi encontrado. De acordo com elas, o homem trajava roupas pretas com detalhes vermelhos. Na fuga, ele teria partido sentido a Lagoa da Fé. Durante as buscas, o suspeito foi localizado. Ele tentou fugir novamente, mas foi capturado e chegou a confessar o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito não tinha a intenção de matar a vítima, mas que havia atirado após o homem reagir ao assalto. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece detido. Foram solicitados exames periciais ao Instituto Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Hortolândia como tentativa de latrocínio. Eu volto ao estúdio. E agora, Josué Silva, na voz dele, ele traz aí a situação de um caso que um homem foi preso por ameaçar ex-mulher com facão. O caso aconteceu em Araras. Vamos saber as informações então com Josué Silva.
A Guarda Municipal de Araras prendeu um homem em flagrante por ameaçar a ex-mulher com o uso de um facão na tarde desta terça-feira. A corporação foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, a mulher abriu a porta aos guardas, que encontraram o homem em posse do facão. De acordo com os policiais, a vítima informou que o homem não aceitava o fim do relacionamento e fez ameaças com o uso do facão. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher. E agora o caso é de uma tentativa de roubo, porque os suspeitos eles são presos em Indaiatuba pela Guarda e Polícia Militar. Os detalhes com Rafael Alves. 4 suspeitos de tentar roubar uma carga de celulares foram presos em Indaiatuba nesta terça-feira. Em 2 carros, o grupo foi denunciado pela motorista da carga após perceber que estava sendo perseguida quando saiu de Sumaré com destino a assalto. A carga estava avaliada em R$ 65 mil. Em uma Fiorino, a motorista de 29 anos relatou que os homens usaram um Celta e um Uno e durante o boletim de ocorrência informou que uma colega em outro veículo anotou a placa dos automóveis usados pelos suspeitos e, na sequência, acionou a Guarda e a Polícia Militar. A condutora ainda explicou que, durante o percurso, os homens chegaram a usar os faróis altos para dar sinal de parada e ela foi orientada pela segurança da empresa a tentar dirigir até Indaiatuba, pois há monitoramento na cidade. Já em Indaiatuba, em um dos semáforos, um dos carros chegou a parar lado a lado com ela, porém ela furou a sinalização e continuou dirigindo até que fosse abordada pela Guarda no Jardim Tropical, enquanto os suspeitos foram interceptados pela Corporação e Polícia Militar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a dupla parada pela Guarda teve versão diferente da parada pela PM e todos foram levados para a delegacia. Os suspeitos têm entre 23 e 31 anos e o mais novo era foragido da polícia. O caso foi registrado como captura de procurado, associação criminosa e tentativa de roubo no 1º Distrito Policial de Indaiatuba. Os suspeitos ficaram à disposição da Justiça após o registro de boletim. Obrigada, Rafael, pelas informações aqui policiais, encerrando o bloco policial. E agora sim a gente vai verificar, assistir a reportagem do Henrique Fernandes sobre a Americana ter a compra do caminhão cesto aéreo para auxiliar aí nas podas e manutenção, inclusive com a fala aí do secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira. Vamos acompanhar. A Prefeitura de Americana, em parceria com a Câmara Municipal, que devolveu cerca de R$ 500 mil para a compra de um cesto aéreo para auxiliar na poda e também na manutenção de serviços da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Americana. A Americana tinha só um caminhão cesto aéreo e hoje a gente ganha mais um para reforçar aí nosso trabalho. Com isso, naturalmente, de 1 para 2 a gente duplica a nossa força de trabalho. Nós temos o pessoal técnico capacitado para isso, nossos funcionários, eles fazem cursos para isso. Nós estamos aqui recebendo hoje um caminhão de ponta, de tecnologia bem nova, e onde que a gente vai trabalhar e usar todos os equipamentos de IPI necessários para fazer um ótimo trabalho e também dar segurança para os nossos funcionários. O cesto aéreo tem capacidade de chegar até 13 metros de altura. A Prefeitura de Americana tinha um caminhão modelo 2011, agora recebe um caminhão 0 km para dobrar o número de serviços. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Tá aí, Até eu vou fazer uma ressalva aqui importante, porque quando eu era repórter de rua, faz um tempinho, eu recebia, assim, quando tinha reclamações da população de Americana, que tinha muita dificuldade de realizar essas manutenções de podas de árvore e tal. E agora, parece que o último caminhão aí em 2011, então já estava na hora de vir um caminhão mais novo aí, mais moderno, para fazer essa manutenção e para ajudar aí a Secretaria do Meio Ambiente. Então, que bom que chegou esse novo caminhão para ajudar nesse tipo de serviço aqui, prestação de serviço em Americana. E agora é o momento do esporte. E o
nosso comentarista esportivo vai falar de quem? De quem? Você sabe que a maioria dos brasileiros agora estão torcendo para os nossos hermanos, né? Por que será, né? Pois é, e a Argentina na final, aí Messi e companhia vence a Croácia por 3-0. Por isso que os brasileiros estão torcendo para a Argentina, não é mesmo? E também ele vai trazer aqui informações sobre um caso da Mahsa Amini, é isso que fala mesmo? Jogador iraniano é acusado de traição. Vamos saber as informações do esporte com Rafael Alves. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está acompanhando a gente. Boa noite especial para os argentinos, porque ontem a Argentina fez o que o Brasil não conseguiu, que foi ser eficiente. Com uma apresentação segura no sistema defensivo e sucesso, né, nas chances que criou, usou da genialidade do craque Messi em tarde inspirada e garantiu a vaga para a grande final do Mundial do Catar. Com gols então de Messi e Julián Álvares por 2 vezes, aliás, uma dessas vezes uma bela jogada do camisa 10, fez com que a Argentina vencesse a partida então por 3-0 diante da Croácia e colocasse a equipe diante então da maior conquista desde 1986, quando ela conquistou o bicampeonato naquela ocasião. Esse título vale a consagração de um dos maiores craques da nossa geração, né, que é o Lionel Messi, que é o atleta do Paris Saint-Germain. Essa será a 6ª vez que a Argentina garante uma vaga na finalíssima de uma Copa do Mundo. A última vez, para vocês fazerem ideia, foi curiosamente no Brasil, né, em 2014, quando ela perdeu aquela final para a Alemanha. As outras presenças foram em 1930, quando ela perdeu a decisão para o Uruguai. Em 78 e 86 eles foram campeões, né? E novamente depois perdendo para a Alemanha, né? Mais uma derrota para a Alemanha na Copa de 1990. A tarde inspirada de Messi garantiu uma ótima atuação da Argentina, né? Foi através dos pés dele que a vitória começou, né, a ser construída após a cobrança de pênalti. Mas tem algumas curiosidades aí, porque alguns recordes foram conquistados pelo camisa 10 nessa partida. Além de ser o jogador em atividade com mais gols em Copa do Mundo, chegando a 11 gols já, ele também ultrapassou o outro argentino, o Batistuta, como o maior argentino que marcou gols em mundiais, né? Messi também empatou com o Matanz, da Alemanha, como jogador com mais jogos, né, em Copa do Mundo, e ele divide a artilharia dessa edição com 5 gols, empatado com o atacante Mbappé. No caso, né, quem for enfrentar a Argentina no domingo, na final, terá muitas dificuldades caso encontre Messi e companhia em dias iluminados, como foi contra a Croácia, né? E daqui para frente a gente vai continuar acompanhando para saber, então, como fica essa finalíssima e quem vai enfrentar a Argentina, então, nessa grande final. Amanhã a gente traz tudo o que aconteceu entre França e Marrocos, tá bom? Mudando de assunto agora, porque a gente tem um caso grave, envolvendo, então, um atleta de futebol. Acusado de traição, o jogador iraniano Amir Azadani foi condenado à morte depois de participar de uma manifestação a favor dos direitos das mulheres lá no Irã. O protesto, né, que ocorreu depois da morte da Mahsa Amini, que é a jovem, né, ativista que acabou sendo morta, depois nesse protesto 3 policiais acabaram mortos também. Além de Azadani, 8 pessoas são acusadas de morte dos oficiais, que ocorreu no último dia 25 de novembro. 2 dias depois, o atleta foi preso. O jogador também é apontado pelo governo, ouve essa, como participante de um grupo armado que visa atacar a República Islâmica do Irã. É um caso bem difícil, né, pessoal? No meio do esporte, a reação não poderia ser outra, a não ser a de choque, né? Inúmeras personalidades do futebol árabe, principalmente, pediram a libertação de Azadani, né? Até o sindicato dos jogadores de lá, ele soltou um comunicado, né, em que se diz chocado com essas notícias e exige, obviamente, a anulação imediata dessa sentença do Azadani, né? O jogador iraniano, ele frequenta, né, ele é participante do grupo Iravanjan FC, e ele também se profissionalizou em 2015 e tem no currículo passagem por outros 3 clubes do futebol iraniano. No caso, esses protestos no Irã, né, da morte da Mahsa Amini, ela foi detida pela polícia iraniana em 13 de setembro. Ela foi acusada de infringir o rígido código de vestimenta para as mulheres, acreditem só, por deixar uma mecha de cabelo aparecer. A jovem, de maneira chocante, entrou em coma e morreu apenas 3 dias depois de ser presa, aos 22 anos. A versão oficial do governo do Irã é de que a jovem teria morreu por doença, né? Mas a família da garota nega e diz que a jovem foi espancada. A repercussão do caso, pessoal, foi o estopim, né, de uma revolta no país, com milhares de pessoas nas ruas para protestar contra as leis compulsórias e a falta de direito, principalmente, obviamente, né, para as mulheres
lá no Irã. Na Copa do Mundo do Catar, as torcedoras iranianas, proibidas de frequentar os estádios em seu país, usaram as arquibancadas dos estádios catares para engrossar o grito de liberdade, né? Mas amanhã a gente volta então com mais informações, principalmente do que aconteceu entre França e Marrocos na tarde desta quarta-feira e projetando, é claro, a grande final desse Mundial que acontece no domingo, dia 18. Um abraço, a gente se vê amanhã. Obrigada, Rafael, por todas essas informações e relembrar desse caso, né? Que é difícil engolir, né, gente? Muito difícil, mas, enfim. Bom, agora a gente vai falar, antes de falar da previsão do tempo, do Ezequiel vir aqui conversar com a gente, nós temos uma matéria do nosso repórter Rafael Alves, novamente. Ele vai falar de um caso, gente, de uma cratera que foi aberta em uma estrada que liga Campinas a Hortolândia. Esses estragos causados pela chuva, gente. Então, se forma a cratera, ela é aberta, né? Ela foi aberta na estrada e acabou aí causando problemas. Vamos ver que as informações do Rafael Alves. Uma cratera acabou abrindo após as chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias na estrada que liga Campinas a Hortolândia nesta terça-feira. O desmoronamento aconteceu na estrada Mão Branca e os ventos também derrubaram árvores pela cidade. O trecho fica próximo ao Hospital PUC Campinas e os motoristas tiveram que tomar cuidado com o local que foi sinalizado por cones, mas não possui acostamento e fica perto de uma curva. De acordo com os moradores da região, a chuva que caiu durante a madrugada de segunda para terça-feira fez com que o córrego que passa pelo local transbordasse e a força da água acabou levando parte da estrada. Para refazer a parte danificada, funcionários da prefeitura estiveram no local e máquinas devem desviar o córrego para conter a erosão e refazer o asfalto. Além do asfalto, 3 árvores caíram durante a chuva dessa madrugada no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. As ocorrências foram nas ruas João Guimarães Rosa e Humberto Zuppi, na cidade universitária. A CPFL e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas estiveram no local. Durante a manhã, uma empresa terceirizada foi até o local para cortar as árvores e liberar as ruas. Eu volto ao estúdio. Gente, vocês viram uma cratera, como é uma cratera. Então, para saber melhor como se forma essa cratera, não sou eu não que eu vou falar, gente. É ele que é o especialista técnico em defesa civil, Ezequiel Matos. Mas eu vou chamar, sabe o que primeiro? A vinheta da previsão do tempo. Oi! Boa noite. Tudo bem, Sabrina? Tudo bom? Boa noite. Aí, agora o povo quer saber. Como se forma uma cratera? Vamos falar sobre elas então? Né? Todo mundo conhece como cratera, mas na verdade são erosões. Erosões. Isso que nós vimos, o termo técnico dela é uma erosão. E existe 2 características dentro dessa matéria que nós vimos. Porque nós temos 2 tipos de erosão acontecendo no mesmo lugar, Sabrina. Que a gente chama de erosão fluvial, que são aquelas que são causadas por intervenção de rios e mananciais, as curvas que os rios fazem, e as erosões pluviais. Perdão. A erosão pluvial é a que é ocasionada pela água da chuva. Então nós temos 2 tipos de erosões aí, que eu vou explicar elas, o que é cada uma delas, para a gente entender o que aconteceu nesse caso. Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vê uma ação como essa, nós estamos falando de uma erosão. Essa erosão ela acontece por intervenções naturais, é quando o formato natural da terra ou de um talude, geralmente erosões acontecem por talude. É um termo técnico também que a gente usa, que na verdade são aqueles barrancos, sabe? Que vai, tipo um deslizamento, então, né? Ele tem um processo natural, né? O barranco ele tem a sua caída natural, seu corte natural. E aí a gente fala que a erosão são efeitos naturais, são reações naturais que começam a modificar o formato do talude, provocando o que a gente viu, essa erosão, que é tanto uma erosão fluvial como uma erosão pluvial. Vamos mostrar as imagens dela primeiro, Sabrina? É importante a gente entender que toda erosão, ela vai acontecer por intervenção humana,
que os homens podem fazer o corte dos taludes, ou também por efeitos naturais, causas naturais, como o caso da chuva. Essa erosão especificamente, nós estamos vendo ela, e tem duas situações que podem gerar ela, nesse caso, Sabrina. A primeira hipótese de tudo que está acontecendo aí, que a gente consegue identificar, como o próprio Rafael nos trouxe na reportagem, embaixo dessa rodovia passa um rio. Um rio. E qual que é o grande problema que nós temos hoje? Temos a imagem aqui, ó, que legal, para a gente explicar para o pessoal. Nós conseguimos ver daqui, né, ó, a gente consegue ver a forma que ela se abriu, essa erosão. E o que aconteceu exatamente nisso daqui, Sabrina? Quando eles constroem essas vias, rodovias, avenidas, se é mais barato numa obra de infraestrutura, você colocar uma canalização, vai colocar umas duelas grandes, aonde o rio vai passar por dentro dela, e aí você aterra e passa a estrada por cima, do que você construir uma ponte, que é mais caro, a infraestrutura é bem maior e gera uma despesa maior para o poder público. Mas qual que é o risco dessas formas que são feitas, né, de colocar essas duelas embaixo, né, para fazer a passagem das águas, dos rios? É que dependendo da quantidade de água de chuva, a gente nunca sabe quais os tipos de chuvas torrenciais que nós vamos ter, aquelas chuvas volumosas. Essa água não comporta passar por essas canaletas, pelas duelas, e elas começam a passar por cima. E vai umedecendo a terra. E tudo isso vai gerar o efeito que a gente está chamando de erosão fluvial, que a água desse rio começa então a modificar o talude aqui, ó. E ele começa a comer literalmente, né? Digamos assim, ele começa a levar a estrutura do solo desse talude embora. É isso que nós conseguimos ver aqui. Além disso, Sabrina, a gente também pode falar que isso aqui foi uma erosão pluvial. Por quê? Olha, a gente consegue observar na imagem que nós estamos em um terreno declinoso. Sim. Então imagine a quantidade de água que desce por essa rua. E tudo isso vai cair, vai percorrer sentido o manancial. O que faz, qual um dos métodos mais eficazes de segurar um talude? É justamente a vegetação. A vegetação, principalmente as árvores, que a gente vai chamar, quando é próximo a rios, a gente vai falar que são matas ciliares. Sim. As matas ciliares, elas têm uma característica de fazer a proteção do entorno do rio. Então, automaticamente aqui, se essa área tivesse, porque a gente vai dizer, tivesse vegetada, mas vamos dizer, mas tem mato. Mas a gente está falando de árvores, né? A vegetação das árvores ao entorno desse rio. Provavelmente, isso não aconteceria, ou o risco de acontecer é bem menor, porque as raízes das árvores fazem o sustento de todo o talude. Certo. O que não aconteceu aqui, a gente pode ver que é uma vegetação que a gente chama de vegetação rasteira, são matos, né? A gente pode perceber que são matos, e esses matos não são suficientes para segurar um processo de deslizamento ou um processo de erosão pluvial ou fluvial, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. Outro método totalmente importante que a gente precisa também lembrar, que nesse tipo de caso, não quero construir uma ponte, que a ponte vai custar muito para os cofres públicos. Nós vamos colocar as duelas mesmo. O ideal, sempre nessas saídas onde ocorrem a entrada e a saída do rio, é importante você fazer os muros de arrimo ou os gabiões. Sim. Lembrando que os gabiões também é uma obra cara, viu? Eu, Sabrina, não é uma obra barata, uma intervenção de gabião é uma obra extremamente cara para o poder público. Dependendo a metragem e a dimensão que esses gabiões vão ser construídos, não compensa fazer a própria ponte. Então é tudo uma questão de engenharia, de estratégia, de planejamento, de você identificar por quê. Ah, mas acontece uma vez a cada, vamos supor, a cada 50 anos, uma chuva como essa. Mas pode acontecer. Se estivesse passando um carro, se estivesse passando uma pessoa de moto, provavelmente seria levado. Engolida, né? E aí a gente tem que lembrar que isso não aconteceu de uma hora para outra. A quantidade de chuva, ela foi saturando o solo. E aí a importância da vistoria. Porque o que a gente sempre falava, essa era uma das minhas áreas dentro de defesa civil, Sabrina,
Porque a gente tem várias atuações dentro de defesa. Sim. Eu especificamente fiquei na parte meteorológica e geológica. Na parte geológica a gente tem a identificação, que são as trincas, o tipo de rachaduras, a dilatação da rachadura, que a gente chama de degrau de abatimento, que provavelmente aconteceu isso. O degrau de abatimento, quando a gente olha o solo numa reta, de repente a camada embaixo começa a ter o processo de erosão. Aí a gente começa a ter isso aqui, ó. A gente chama de degrau de abatimento. Começou a diminuir. Começou a diminuir, teve um degrau de abatimento, e isso é sinal de que um processo de erosão, de deslizamento está acontecendo. Poxa vida. E parece uma lasca, né? Parece uma lasquinha que fica o asfalto, né? Então, realmente, ali passar uma pessoa e afundar tudo ali é super perigoso. Então, gente, agora está muito bem explicado, né? Então, quando você for questionar o poder público por algum motivo como esse, você já sabe. E vamos falar do tempo, Sabrina? Vamos falar do tempo que o pessoal quer saber, porque, olha, hoje já fez bastante sol, estava gostoso, estava agradável, estava sol, mas não estava quente, não estava abafado. E vai continuar assim? A tendência é que continue assim. Porque a gente falou que talvez ia ter uma queda na temperatura, né? Exatamente. E a gente vai explicar o que aconteceu, o que começou a acontecer ontem, viu, Sabrina? A gente tinha falado... Antecipou. Antecipou. O que era para começar nesta quarta-feira, começou na terça-feira. Até ontem, terça-feira, nós tínhamos uma frente de umidade atuando na região, que ela chegou no domingo, que nós comentamos. E ontem, nessa terça-feira, nós tivemos a entrada de uma massa de ar frio dentro, que está passando por nossa região, ela ainda está atuando hoje, e que deixou as temperaturas mais agradáveis. Então a gente está nessa sensação aí, e realmente a nossa região não passou de 28 graus hoje. Então está uma temperatura totalmente agradável, diferente do domingo, que chegou, o final de semana chegou a registrar 37 graus, 38 graus, 10 graus a menos. Sabrina, a gente consegue sentir, porque a sensação térmica sempre vai oscilar para mais. A gente conseguiu ter essa sensação de que não está tão quente, não está aquela sensação de abafamento. E isso é por conta dessa atuação, dessa frente de ar frio que está passando, mas a gente precisa lembrar que não é uma massa de ar polar, que derruba a temperatura ao ponto de chegar a 12 graus, 13 graus. Não, é diferente. Ela é diferente, né? Ela diminui, deixa o tempo mais agradável, oscila junto com a formação de nuvens para potenciais de chuva, mas ela não deixa aquela sensação de frio, ela deixa o dia mais agradável, como o que nós estamos vendo hoje. A gente foi observar nas estações meteorológicas da região como que está o tempo, né? Como que estão as temperaturas nas cidades. A Americana, por exemplo, hoje a máxima chegou a 28 graus às 16 horas. Nossa! Campinas registrou 26 graus às 16 horas. E Indaiatuba, que é uma cidade quente, 26 graus às 3 horas da tarde. E para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, a quinta e sexta deve seguir parecido com o dia de hoje. Vai começar com o dia nublado, em alguns momentos do dia vai ter uma variação de nebulosidade, então vai ficar um pouquinho nublado, mas vai ter um predomínio do sol. As temperaturas devem ficar entre 16 a 29 graus, não devem passar disso. E a tendência é que o sol tenha o predomínio do sol mais durante o dia, na quinta e na sexta. Pode ser que ocorra chuvas isoladas. O que são essas chuvas isoladas? Não é aquelas chuvas que acontecem em toda a região. Não. Acontecem em pontos específicos, chuvas rápidas, chuvas fracas. A partir de sexta-feira, a probabilidade de chuva aumenta para 60%, mas ainda sim serão chuvas isoladas e não serão chuvas volumosas. E a partir do final de semana, Sabrina, por isso que a gente falou, a sensação do tempo, a sensação da temperatura vai ficar assim? Tudo indica que sim, porque no final de semana, especialmente no domingo, uma nova frente de instabilidade que está vindo do oceano avança pelo estado, trazendo chuvas mais volumosas. Mas a gente vai atualizando com certeza durante a semana. Muito bem. A nossa produção já vieram com a plaquinha avisando a gente que nós estamos estourando o nosso tempo. Se deixar, eu e o Ezequiel fica falando do tempo aqui até amanhã, para já atualizar você do tempo amanhã. Mas a gente vai encerrando por aqui o Todo Dia News segunda edição.
mas vocês, coladinho aqui com Todo Dia News segunda edição, vocês vão acompanhar a Máxima na TV. E hoje o assunto é sobre um desfile, gente, muito interessante, promovido aí pelo Senac, que é Tecnovírus, gente, sabe? É um desfile totalmente diferente, porque olha só, o ser humano contaminado pela tecnologia, essa foi a temática do desfile, então, de conclusão do curso técnico em produção de moda do Senac americano. E vocês vão acompanhar a partir de agora com a Gisele Sherman aí e toda a nossa equipe nesse evento aí do Senac de Americana, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até amanhã, Ezequiel. Até amanhã, Sabrina. Até amanhã a gente traz muito mais informações para vocês. Tchau, tchau. Olá, TV Todo Dia e o Máxima na TV está aqui no Senac de Americana. Hoje nós temos a apresentação final, que é um desfile do curso de moda. É isso mesmo, eles são 14 formandos e é o Tecnovírus. Vem pra cá conferir comigo. Comigo aqui, Isis Boquique, ela que vive nas passarelas, vive também aqui, ó, na tecnologia, né? Isis, me conte, o que você achou aí dessa junção de moda e tecnologia? Olha, realmente não tem como fugir disso hoje. A tecnologia, ela tá no nosso dia a dia, na nossa vida social, profissional principalmente. Eu vivo disso, então realmente a gente tem essa ligação muito forte. Quem não hoje em dia, né? E eu achei o desfile muito lindo, muito criativo, abordando esse tema que realmente mexe com a gente, né? É uma intromissão na nossa vida, não tem como escapar, e trazer isso para a moda, ainda mais essa parte do upcycling, que é importantíssima, essa questão de você reaproveitar e criar algo novo, foi muito bacana. Legal, pessoal, essa entende, tá? Então, se ela tá falando que realmente... Eu me apaixonei por uma saia ali que eu babei e falei, gente, essa poderia ser minha fácil. Exatamente, eu também. Com a minha colega lá, Carol, do meu lado, eu falei, onde compro? Né? É um desfile para provocar, para despertar, né? Foi todo um conceito que a gente, da área da moda, da consultoria, a gente até classifica como um estilo mais dramático. Você pode até encaixar ali alguns acessórios como punk, gótico, né? Então, assim, querendo ou não, a gente até consegue, em algumas pessoas, alguns estilos, usufruir muito. E aquela saia dramática, maravilhosa, podia estar no meu guarda-roupa, sim. E Andressa, a gente fala de moda e nós falamos de muita coisa em conjunto, né? E você estava me explicando sobre esse trabalho de conclusão, que é o final mesmo do curso, e a gente sabe que a emoção bate forte, né? Com certeza. Esse projeto é o último do curso inteiro, que integra todas as outras unidades curriculares. E aqui eles puderam vivenciar e colocar, assim, de fato em prática o potencial criativo de cada um. Então, cada um pensa diferente, tinha uma vontade de fazer sobre determinado tema. Então, eles entraram num consenso sobre fazer com esse tema de tecnologia. E ao longo desse processo a gente foi orientando com
com toda a organização do evento, mobilizando os fornecedores para que fosse um sucesso o que vocês puderam ver hoje. E foi mesmo. Andresa, eu queria saber, assim, por exemplo, a gente teve pessoas, acho que a partir de 16, né? A partir de 16. E assim, onde eles se encaixam no mercado de trabalho a partir de agora? Bom, com o avanço da tecnologia, justamente, eles podem trabalhar com mídias sociais, eles podem ser produtores, stylists, trabalharem para outras marcas como produtores. Então, eles integraram nesse desfile tudo que eles viram ao longo do curso, inclusive editorial de moda, montagem de looks, pensando no tema, adequando, fazendo sentido. Então, eles podem trabalhar com toda a parte imagética da moda, orientando, inclusive, estilistas. Legal, gente, vocês estão de parabéns, né? Nós aqui de Americana, nós temos raramente eventos assim, e quando a gente vê é muito assim, gratificante, porque nós sabemos que a Americana tem a base no tecido, né? Então a moda faz tudo isso acontecer. Exatamente. Inclusive, muitos alunos têm famílias que eram daquela era da Princesa Tecelã, onde nós tínhamos muitas tecelagens aqui. Temos ainda várias fortes, com potencial nacional e internacional. Então, quando eles vêm, eles contam as histórias das famílias, que mobilizou a vontade, o desejo em trabalhar com moda. E quando eles conseguem colocar isso em prática, a gente fica realmente muito emocionado. Vocês estão de parabéns, muito obrigada. E a turma toda, né? Os 14 formandos aí estão de parabéns. Foi um belo evento. Agora eu vou falar com a diretora aqui do Senac, a Sandra Folgosa, porque olha, nós estamos no estacionamento, um desfile totalmente diferente, mas o Senac, ele é um negócio plural, né, Sandra? Conta pra nós. Nós temos muitas áreas de negócio, né, que nós chamamos. Então a gente trabalha com administração, trabalhamos com enfermagem, com farmácia, com moda, design. Então temos áreas de criação, ao mesmo tempo temos áreas de ciência mais profunda, como, por exemplo, farmácia ou enfermagem ou logística. Então, acho que esse é o legal, porque quando a gente mistura todas essas turmas, né, quando você coloca uma turma de tecnologia, de informática, trabalhando com a turma de moda, como aconteceu hoje, são experiências trocadas que não são inesquecíveis para eles, né? Com certeza enriquece, né? Na verdade, o currículo, quando você faz um evento assim, você junta, né? A organização, a sequência, enfim. É o projeto ao vivo. E Sandra, a gente sabe que o Senac tem um nome muito forte, né? Em todas as nossas cidades da região aqui. E a gente também tem áreas de estudo com bolsa. Gostaria que você falasse para o nosso público que tem interesse nos estudos. Sim, nós temos uma grande quantidade de bolsas nos cursos, é só entrar no site, você pode entrar no site que você vai poder ver. É uma quantidade que a gente entende que está ligada ao papel social do Senac. O papel social do Senac é conseguir trazer oportunidade às pessoas que naquele momento não estão podendo acessar de alguma forma, né? Nós temos cursos para pagantes, para bolsistas, e a gente coloca todo mundo junto, tudo numa comunidade só. Eu acho que esse é o mais legal dos cursos do Senac, a gente conseguir oportunizar para todos, né? Muito legal, e assim, quando você tem um currículo, né, com um curso do Senac, é diferente. Eu digo porque eu bato no peito quando eu falo que eu sou formada em cerimonial pelo Senac Campinas. Eu fiz o curso lá, né, foi um curso de quase 2 anos, longo, e assim, a gente tem orgulho de falar que tem essa formação. Eu já fiz vários cursos, claro, estou no Senac há muitos anos, e eu já fiz vários cursos no Senac de áreas diversas, né? Justamente para eu experimentar aquilo que faz parte da instituição e que eu tenho que administrar depois, né?
Também tenho muito orgulho de dizer que eu fiz alguns cursos com o Senac. É claro que a cada vez que eu termino um curso, eu trago para minha bagagem pessoal, não só o que o professor trouxe, mas aquele conjunto de alunos que estavam ali, né? Então eu acho que o legal da instituição é quando ela consegue fazer o aluno protagonista trocar entre si. Não é tanto pelo professor, não é tanto... É a metodologia que favorece que você seja a estrela, que eu seja a estrela do meu aprendizado, do seu aprendizado. Legal, estão de parabéns vocês que ainda não conhecem o site do Senac, tem todas as informações e fica num lugar privilegiado aqui na nossa cidade, é só vocês virem aqui conversar um pouquinho com eles. Comigo aqui, filha e um papai coruja, porque ela acabou de se formar. Odir, como é para você assim assistir um desfile, ver a graduação da sua filha, né? Algo bem importante para nossa cidade falando sobre têxtil. Com certeza, a gente viu aí um desfile maravilhoso, né? Não é porque é minha filha não, mas a gente sente muito orgulho nesse momento, né? A gente viu o desafio que foi esse curso para ela, né? Porque ela é casada, tem seu filho, né? E estudando também, né? Você vê que então foi uma longa trajetória aí que hoje chegou ao fim com um desfile maravilhoso, né? Eu vi assim formas diferentes de expressão das pessoas, né? Então imagine um pai hoje coruja aqui. E parabéns ao Senac também, está proporcionando isso aos alunos. Aí a nossa diretora Sandra, que estava aqui presente também, quero agradecer a eles e proporcionar isso para a cidade americana. Muito obrigada, é Bárbara, né? Bárbara, então seu pai corujão aqui, né? E você já é formada em jornalismo, então eu perguntei para ela quanto tempo teve esse curso. Conta para o pessoal de lá. Esse curso foi 1 ano e 4 meses, então foi logo pós-pandemia, então para a gente voltar no ensino presencial já teve toda essa emoção de estar dentro de uma sala de aula de novo. Como meu pai falou, eu tenho filho, sou casada. E em contramão disso, tem pessoas na minha sala de 16, 17 anos. Então essa troca de experiência foi muito rica, além do aprendizado que a gente teve em sala de aula. Então, assim, mais uma vez, é o que o meu pai falou, agradecer ao Senac por proporcionar essa estrutura pra gente e os meus colegas de curso que me ensinaram tanto quanto os professores aqui dentro da instituição. Que legal! E por que a escolha desse tema, me diz? Tecnovírus foi porque, como eu falei, a gente tem pessoas de idades diferentes, vivências diferentes, então pessoas prestando vestibular, pessoas cuidando de casa, pessoas que vieram de outras cidades para fazer esse curso. E esse era um tema em comum. Era uma coisa que todo mundo gosta muito, está todo mundo imerso, né? Até todos nós, acho que todo mundo que estava no desfile ia ter algum tipo de identificação com o tema, principalmente pós-pandemia, que todo mundo ficou ali só no celular 24 horas por dia. E aí a gente escolheu esse tema nessa abordagem mais conceitual para a gente conseguir trazer a sustentabilidade, né? Com roupas de brechó, sustentáveis, upcycling. Acho que foi isso a ideia, um tema em comum. Parabéns. Eu falei lá na outra reportagem que tem uma saia ali que eu quero. Parabéns. Obrigada e obrigada por ter vindo.
Você do outro lado curtiu? Gente, eu amo moda, né? Lá quando era mais novinha ficava desenhando e tal. Pensei sim em fazer um técnico em moda. E hoje eu me deslumbrei. Várias peças que eu olhei e falei assim, gente, quero pra mim, né? Mas olha, o que eu quero falar pra vocês aí do outro lado? Vocês curtiram? Estão curtindo o nosso programa? Porque a gente faz com todo carinho pra vocês. Um desfile assim americano, né? Não é toda hora que a gente apresenta. Então, pessoal, escreva pra mim, viu? Vocês têm o meu @ do Instagram. Vou até colocar aqui, ó. Coloca aí pra mim, produção. Entre em contato com a gente e convide a gente para estar aí nesse evento que você está programando também, tá bom? Um beijo da Gi e até o nosso próximo Máxima na TV.